debate muito importante também. Eu volto aqui com o Vandique, inclusive, Vandique, vou aproveitar, queria ouvir um pouco da sua opinião, não entrou agora nessa parte da reportagem, a gente tinha colocado mais cedo ali um trecho do Romeu Zema, né, o governador de Minas Gerais, que participou também de um dos painéis, e o Zema reafirmou ali, de fato, né, que Minas pode federalizar a CEMIG, não só a CEMIG, né, as outras estatais também, além de CEMIG, Copasa e Codemig. Qual a sua avaliação, né, de fato, de uma decisão como essa, né? O que você acha que essa decisão de federalizar as estatais mineiras pode impactar de alguma forma a percepção pública e política de Romeu Zema? Olha, o Zema entrou como um liberal, né? Um dos ponta de lanças do Partido Novo, como um grande liberal. Não se apresenta como tal. Veja só, Minas Gerais é um dos estados mais endividados do país, tem uma dívida total de quase 170 bilhões. Esse ano vai arrecadar 115 bilhões e vai gastar 123 bilhões. Quer dizer, a lição de casa não foi feita. É difícil negociar com um governo federal hostil ao partido dele e à sua potencial candidatura à presidência da República, como é um nome considerado entre a direita e a oposição. Zema não tem capacidade política na Assembleia de Minas Gerais, porque é um partido anão, né? O Novo é um partido anão. E dentro da Assembleia de Minas Gerais não tem suporte algum e a oposição é muito mais pesada e ferrenha contra a privatização. Então a ideia é jogar a toalha e aceitar o fato que ou paga, faz corte de gasto e começa a pagar a dívida, ou tem que dar um encaminhamento para isso, uma vez que não tem capacidade de negociar com o governo federal. Então isso mostra para mim sempre uma questão com relação ao Zema. O Zema é essa figura emblemática do liberalismo por discurso, mas menos emblemática por ação. Como eu digo e repito, e vou repetir mais uma vez, no Brasil faltam liberais de fato. Liberais que vivem o liberalismo em suas ações, não somente da boca para fora. É muito difícil ser um liberal de verdade. Né? E eu pago um preço caríssimo por ser liberal de verdade. Né? Por culpar Bolsonaro por muitas ausências de liberalismo no processo dele, né? Principalmente na ideia do gasto que foi perpetrado pelo governo dele para a reeleição, por ter sido o articulador da implosão do teto de gasto. Isso não foi a esquerda, isso foi feito pelo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, infelizmente. O Paulo segurou o máximo que ele queria. PEC kamikaze, que é outra excrescência da política brasileira, como também me dou o direito de julgar o Lula e a esquerda na condução da política econômica errática que o país vive. Zema é vítima dessa situação. Como político, infelizmente, são poucos políticos que estão dispostos a pagar o preço de ser um liberal e colocar a cara para bater. Verdade. O político ele tem que ser pragmático para se manter eleito e para ser reeleito. E é isso que o Zema está fazendo. O Zema está jogando o jogo, né? Eu não posso culpá-lo por jogar o jogo, porque os interesses pessoais sempre se sobressaem aos interesses coletivos, não existe interesse coletivo na individualidade e, no final das contas, é isso que conta. O que eu vejo? Não vai haver privatização, não existe um ambiente favorável a isso. Minas Gerais vai continuar devendo 160, 170, 180, 200 bilhões, porque gasta muito mais do que arrecada. Enquanto não houver um processo, na minha opinião, deveria existir uma emenda constitucional que força tanto o governo federal como o estadual, como os municipais, de terem o seu orçamento em equilíbrio todos os anos. Ô Vandique, você citou essa relação, né, do executivo com o legislativo, principalmente em Minas Gerais, que não tem o apoio da Assembleia, e a gente vê essa relação, né, bastante conflituosa em várias instâncias, seja no municipal, no estadual, no governo federal. Essa falta de alinhamento ou essa polarização, até no sentido político, está atrapalhando o Brasil? Muito. Se olhar a quantidade de partido político, o Brasil é um dos países, aliás, é o país que mais tem
partido político no mundo. Formar alianças minimamente estáveis, quanto mais participantes de partidos, e o poder que os partidos têm no Brasil, né, de definição de política, inclusive política fiscal por parte de partido, a gente vê isso em termos federativos, né? É uma das coisas que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Você tem partido político que tem determinação na execução do orçamento. Por isso que não tem chance de dar certo. Zero chance de dar certo um país que tem isso. Tem partido que é aluguel de legenda, né, para exatamente esse tipo de coisa. Então a gente não tem, dentro do espectro político brasileiro e o sistema político brasileiro, aquelas famosas cláusulas, os nanicos, lembra dos partidos nanicos, que o Supremo reverteu essa regra? Quer dizer, quando a gente tem uma situação que o sistema político ele penaliza quem quer fazer alguma coisa, né, ele tende sempre ao status quo, que não é bom. Se a gente perguntar por que o Brasil não cresce bem, o Brasil não tem um espaço de crescimento comparado com países emergentes que cresceram nos últimos 40 anos 6% e o Brasil cresceu 1,5%, parte disso é por isso. Tem esse enferrujamento dentro das assembleias, dentro do parlamento, e esse enferrujamento tende ao status quo, que é terrível, né? Então, o que a gente tem no Brasil é isso que tem para hoje, enquanto a gente não mudar essa situação. E que isso é muito bom, principalmente para partidos do centro, o famoso centrão, que são dominados por certas regiões do país que têm normalmente a fatia do leão dessas excrescências que são os orçamentos secretos. Ô, Vandick, inclusive...